Boa tarde, pessoal. Fiquei devendo o quinto vídeo para vocês, o vídeo da aula 5 sobre plano de negócio, né? Esse vídeo, então, é o vídeo que vai mostrar a vocês como fazer o capítulo de planejamento financeiro do seu plano de negócios. Quando você chegar a esse capítulo, você já vai ter finalizado todos os outros, com exceção do sumário executivo. Eu sempre lembro a vocês que o sumário executivo é o último item que vocês devem fazer para o plano de negócios, porque consiste em um grande resumo de tudo aquilo que já foi apresentado até esse momento, tá? Por essa razão, você nem precisa de vídeo, você já tem o roteiro sobre como fazer esse sumário executivo lá no Moodle, então eu vou focar com você aqui nesse capítulo de planejamento, tá? Bom, sobre o planejamento financeiro, o que é a expectativa? A expectativa é que você nos mostre quanto vai custar produzir o que você está propondo produzir no seu plano de negócios, por quanto você acredita que vai conseguir vender e quanto, em termos de unidade, você prevê vender nos próximos meses ou anos, ok? Então, é uma projeção de fluxo de caixa. Na essência, é isso que é feito no seu plano de negócios, um fluxo de caixas projetado. Bom, como é que a gente faz isso? Você começa estabelecendo o que nós chamamos de pressupostos do planejamento. O que é isso? É exatamente você nos mostrando quais são os pilares da sua análise. Ou seja, olha, para fazer essa minha projeção de fluxo de caixa, eu parti do princípio de que a minha empresa vai atender a 500 clientes por mês, tá? Ah, por que você fala em 500 clientes por mês? Ou 5 clientes por mês ou 5.000 clientes por mês. Ah, eu justifico. Considero que há no DF 500 mil consumidores potenciais, tá? Isso aqui naturalmente vai estar justificado já no seu recorte de mercado, então não vai ser nada novo para essa etapa. Mas, atenção, eu preciso que você redija para mim quais são esses pressupostos, ok? Então, lembrando para você, os pressupostos devem mostrar quanto vai ser vendido em unidades e em valor por mês. Tendo os pressupostos, você pode evoluir um pouco mais as suas informações. Como? Pressupõe-se que cada um destes 500 clientes, consumirá em média R$ 25 mensais na empresa. O que dá aí uma refeição e uma bebida. No exemplo, a gente está usando um negócio do ramo de bares e restaurantes. Bom, com base no número de clientes e no valor médio gasto por cada cliente, estima-se que a empresa terá uma receita bruta de R$ 12.500 no primeiro mês. No segundo mês, você pode repetir esse valor ou pode prever crescimento, estabilidade da sua empresa, o que você achar que é pertinente em relação ao mercado. Atenção! Em um plano de negócios real, é muito comum que se faça 3 análises como essa. É comum que se faça uma análise para um cenário otimista, em que você prevê realmente um crescimento do seu faturamento e das suas vendas de maneira otimista. Um segundo cenário chamado de tendencial, que é seguindo exatamente as projeções de mercado. E um terceiro cenário que seria o pessimista, tá? Se você realmente vai abrir o seu negócio, eu recomendo fortemente que você faça os 3 cenários. Por quê? Se você consegue viabilidade econômica no seu plano de negócios no cenário otimista, ok, mas eu não estou muito impressionada. Se você consegue no otimista e no tendencial, ok, você começa a ter uma situação legal. Agora, se você consegue no otimista, no tendencial e no pessimista, eu fico muito tranquila com a ideia de você abrir esse negócio. Então, se você realmente tem a intenção de abrir, eu recomendo fortemente que você faça os 3 cenários, ok? Para efeitos de disciplina, basta um. Prefiro que você trabalhe com um cenário tendencial. Então, tudo bem se você fizer somente uma projeção de receitas e despesas, tudo bem se você se basear na projeção de mercado. O que é essa projeção de mercado? Bom, vários órgãos, várias iniciativas calculam a previsão de expansão ou de retração para o ano seguinte. Por exemplo, no ano que vem, 2017, espera-se que o setor cresça 5%, ou espera-se que o setor cresça 15%. Você pode acompanhar
essa projeção dentro do seu plano de negócio. Então, se a previsão é que o setor cresça 5% no ano de 2017, tudo bem, na virada de 2017 para 2018, você pode colocar lá 5% no aumento do seu faturamento. Ah, fica um pouco vago, como eu vou justificar isso? Com seus pressupostos. É exatamente para isso que você faz os pressupostos, para explicar para o seu leitor com base em que você está prevendo que o mercado vai expandir, retrair, aumentar, diminuir, ok? Nos pressupostos, considere que são previsões da empresa, mas que elas têm que ser embasadas. Então, não é achismo, não é dado que você tirou da sua cabeça, é dado de mercado, tá? Então, você precisa trabalhar com algumas projeções, ainda que com dados secundários. Bom, além dos pressupostos, que são basicamente texto escrito, você vai redigir realmente quais são os pressupostos para mim. Você tem aí um item 2 no teu planejamento financeiro, que é o break-even point. O que é isso? Com certeza, nessa altura do seu curso, você já sabe, se bobear até melhor do que eu, tá? É o ponto em que receitas e despesas se igualam. Por quê? Você vai fazer um fluxo de caixa, é normal que você comece devendo. Por exemplo, gastei 300 mil para abrir a minha empresa. Nisso foi a reforma, compra de maquinário, treinamento das pessoas. Então, eu começo com o meu caixa negativado em 300 mil. No mês 1, eu vendo, por exemplo, 55 mil. No balanço eu ainda estou negativa, né? Mas eu já consegui, enfim, positivar uma parte do meu investimento inicial. Já consegui retornar uma parte daquele investimento inicial. O break-even é o momento em que os seus custos e as suas receitas de despesa estão se igualando. Então, você chega a um momento sem lucro, mas também sem prejuízo, tá? Então, fica como sua tarefa aí calcular o break-even. Você tem aí um exemplo de um break-even, então você tem custos fixos mensais, custos variáveis unitários e preço de venda unitário. E você tem aí uma equaçãozinha para o break-even. Observe que esse aqui é um ponto de equilíbrio que está calculado para as vendas da empresa, tá? Está calculado para a operação mensal. Então, no caso dessa empresa aqui, eles precisam vender 7.767 unidades para chegar ao ponto do equilíbrio. Pense que é uma pastelaria, por exemplo, tá? O pastel de número 7.768 traz lucro, o pastel de número 7.766 ainda está operando no vermelho, tá? Então, você deve calcular o ponto de equilíbrio mensal, né? Quanto a sua empresa precisa vender mensalmente e quando você finalizar a sua projeção de fluxo de caixa, eu vou esperar que você me mostre também em que momento você atingiu o ponto de equilíbrio dentro da sua projeção de fluxo de caixa. Ou seja, quando o seu fluxo de caixa chegou a zero, quando você zerou as suas dívidas que têm sido adquiridas aí com o investimento inicial. Aqui você tem um exemplo de receitas futuras em 5 anos, tá? Então, a planilha em si é bastante simples, não tem nenhuma dificuldade nela. Você tem vendas do produto ou categoria X, Y, Z. Lembre-se do exemplo da padaria, sobre o qual a gente vem conversando desde o início do curso, que é um exemplo complexo em que você tem muitos produtos em muitas categorias, tá? Então, o mais complexo seria isso. Naturalmente, eu te mostro mais complexo. Se o teu caso for mais simples do que esse, sem problemas, pode operar mais simples. Mas aqui eu teria várias categorias de produto. Então, eu coloco cada categoria em uma linha. Unidades vendidas, lembrando a você que é uma projeção. Então, você pode trabalhar por ano, unidades vendidas previstas, valor unitário e venda total. Depois, você faria a mesma lógica para a projeção das despesas. Se você está trabalhando com 5 anos antes, trabalhe com 5 anos aqui também. Naturalmente, considere todas as suas despesas por ano e lembre-se de que você precisa unificar as despesas com o quantitativo produzido. Então, se de um mês para o outro você passou de 10 mil unidades para 12 mil unidades, eu tenho certeza que o seu custo, a sua despesa aumentou. Então, eu preciso que a sua despesa prevista acompanhe o aumento da sua produção, tá? Lembrando a você o que eu sempre tenho te dito desde o início do curso, plano de negócios é linearidade, eu preciso que você seja linear nas suas análises. Trazendo as duas projeções que você já fez de receitas e despesas para
para uma única projeção, você chega aqui à projeção do fluxo de caixa. O que é isso? Uma estimativa em 5 anos, se esse for o seu período de trabalho, para os resultados da empresa com base naqueles pressupostos. Então, em um fluxo de caixa, você já conhece esse modelo, nós temos entradas, saídas e saldo, tá? Cruzando as tuas duas planilhas prévias, você consegue me mostrar qual é o saldo previsto ao final de cada ano. Nada de muito complicado, né, pessoal? Além disso, você pode fazer para mim uma projeção de lucros e perdas. De que forma? Bastante simples também, simplesmente prevendo o quanto você vai ter como resultado, como lucro, né, a cada ano, tá? Se você trabalhou com 2 anos, tudo bem você fazer a previsão para 2 anos. Se você trabalhou com 5 anos, pode fazer com 5 anos. Lembrando a você que eu sempre recomendo que você faça as projeções mensais, tá? E não anuais. Por quê? Especialmente para um pequeno negócio que começa com um capital pequeno, algo aí abaixo de 100, 150 mil reais, de um mês para o outro você tem enorme alteração, porque costumam ser negócios com um tempo de resposta, de recuperação de mercado mais curto. Então, se você faz anual, você vai perder o nível de detalhamento da informação que vai te permitir mostrar se foi no mês 2, 3 ou 12 que você recuperou aquele capital, tá? Para mim, essa informação é muito importante. Para o seu investidor é muito importante, para quem vai te conceder um empréstimo no banco é muito importante. Você finaliza o seu capítulo sobre planejamento financeiro com o diagnóstico de viabilidade. O que é isso? Um parágrafo, sério, só um parágrafo. Você diz, após a elaboração das projeções financeiras, verificou-se que a empresa é viável, por quê? Exemplo, com um investimento de R$ 32.485 e uma projeção de vendas de 12 mil unidades mês, com um crescimento de 5% ao ano, entende-se que a empresa consegue zerar as suas dívidas, promovendo completa recuperação do capital dos investidores após o 6º mês de atividade e que consegue gerar lucro igual a R$ 285 mil após finalizar o seu 3º ano de atividades, razão pela qual considera-se que essa empresa é técnica e economicamente viável. Ponto, é isso, tá? Bom, quem vai ler o teu diagnóstico de viabilidade vai pensar o quê? Vai pensar se vale mais a pena deixar o dinheiro no mercado financeiro, rendendo a juros fáceis de achar no mercado financeiro, tá? Então pode trabalhar aí com o CDI como indicador. Hoje ninguém mais usa poupança, hoje as pessoas usam o CDI, é o principal indicador de mercado para isso. Você tem que render, no mínimo, melhor do que o CDI. Por quê? O que você está me pedindo dinheiro para um negócio, é sempre mais arriscado do que a opção do investidor de simplesmente deixar o dinheiro trabalhando dentro de uma operação financeira, tá? Então, para realmente acreditar que o teu negócio é técnica e economicamente viável, o que eu quero ver? Eu quero ter certeza de que vale mais a pena deixar o dinheiro, investir o dinheiro no teu negócio do que simplesmente deixar rendendo em uma aplicação, ok? Daqui para frente, pessoal, até o slide 16, vocês têm os itens do sumário executivo. Então, não há nada de novo. Vocês têm aqui objetivo, descrição da empresa, o que será vendido, visão, missão e fatores críticos de sucesso, resumo de como o produto ou serviço será vendido, composição dos sócios, investimentos necessários, e aqui é preço, tá? Investimentos em reais. Aqui, custos fixos, receita, atingimento do ponto de equilíbrio e recuperação do investimento total. É isso que o investidor quer ver, ok? Pessoal, é isso. O sumário executivo, em geral, ele tem algo entre 2 e 4 páginas e um plano de negócios vai ter algo entre 30 e 60 páginas, dependendo do desenho e do tamanho que vocês dediquem aí para as planilhas financeiras. Naturalmente, tem planilha, coloca dentro do plano de negócios. Eu não consigo analisar um plano financeiro sem as planilhas, tá? Se tiverem dúvidas, escrevam. Bom trabalho, pessoal!